Então, muito boa tarde. Chamo-me Guilhermina Oteiro, sou professora nesta escola das disciplinas de Ciências Naturais e Biologia e Geologia, no secundário, e também sou coordenadora do Programa de Educação para a Saúde. E estou aqui para responder a algumas perguntas. Vamos lá ver o que é que me vai calhar. Então, a primeira pergunta é: o que é que eu levou a ser professora? Bom, é uma boa pergunta. Isto implica quase contar uma história de vida. Na realidade, penso que toda a vida quis ser professora. Começou muito cedo, ainda na escola primária. Eu andava na quarta classe. Nessa altura nós tínhamos que fazer um exame nacional de quarta classe. Era assim que se chamava. E eu muito cedo comecei a perceber que tinha colegas com muitas dificuldades de aprendizagem. E a minha professora de ensino primário tinha decidido que não levaria aquelas meninas a exame. E eu, juntamente com uma grande amiga, ainda hoje somos grandes amigas, decidimos ajudar as colegas. E no final da escola, à tarde, juntávamos, eu e a minha amiga, para ajudarmos as outras colegas. Fazíamos ditados, estudávamos História e Geografia, e foi muito interessante. Foi uma experiência que me marcou muito logo nessa altura, porque de facto eu estava a ser professora sem saber o que eu estava a ser. E percebi logo nessa ocasião que ajudar os outros com aquilo que eu sabia, porque de facto eu até era boa aluna, isso era uma coisa muito gratificante. Algumas alunas conseguiram recuperar. Nós começámos a dar estas aulitas ainda na altura da Páscoa, portanto até ao final do ano. Para uma ou duas pessoas as coisas até se compuseram e foram de facto a exame. Mais tarde, eu andava no 5º ano e nessa altura também nós tínhamos que fazer exame nacional e podíamos dispensar de exame desde que tivéssemos média de 14, à área das letras e à área das ciências. E eu tinha dois grandes amigos que estavam na iminência de ter que ir a fazer o exame da parte das ciências, porque as ciências naturais tinham umas qualificações muito más. E então eu também ajudei, comecei a dar explicações, juntávamos em minha casa, também era motivo de convívio. A minha mãe fazia uns lanchinhos extra, o que era muito, muito interessante, e pronto, e estas experiências de estudar com os outros e ajudar, para mim foram realmente decisoras para quando mais tarde eu tive que me candidatar à universidade. Candidatei-me a 2 cursos. Candidatei-me ao curso de Biologia e Geologia na Universidade de Aveiro e ao curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Coimbra. Entrei nos dois, tinha que escolher. E, curiosamente, eu escolhi o curso de Biologia e Geologia e Formação de Professores. O que, se calhar, nos dias de hoje, não seria muito compreensível esta minha escolha, mas na altura o professor socialmente era uma pessoa que era bem vista, era uma profissão muito acarinhada e, portanto, eu optei por isso. E acabei professora, e aqui estou, já há muitos anos. Bem, penso que já respondi à primeira pergunta. Vamos então à segunda. Ora, o que é que eu tenho para responder agora? Na sua opinião, a escola e o ensino têm conseguido acompanhar as mudanças ocorridas na nossa sociedade? Pergunta difícil, muito complexa. Eu acho que esta pergunta provavelmente daria uma boa tese de mestrado ou uma boa tese de doutoramento. Bem, vou-me debruçar sobre aquilo que acontece na escola nestes últimos 2 anos, que, devido às alterações drásticas que nós, em termos sociais, sofremos com a pandemia,
levou de facto a que o mercado de trabalho se modificasse, as ações que tiveram que ser tomadas do ponto de vista político para fazermos face à pandemia levaram-nos todos a alterar profundamente a nossa forma de estar e isso traduziu-se também numa alteração na própria saúde mental das pessoas e acarretou, portanto, penso que um peso muito grande em todos nós. Como é que a escola respondeu a este desafio que considero que foi brutal na nossa vida? Eu acho que a escola respondeu de uma forma muito rápida, com mudanças significativas, porque numa semana nós ficámos confinados e a comunidade escolar teve que se adaptar a uma situação completamente diferente. Portanto, os professores a pegar nos computadores, a utilizar a internet, a criar estratégias para poderem chegar junto dos alunos, com aulas síncronas e assíncronas, as famílias também a terem que se adaptar a esta situação, que penso que não foi fácil, e os alunos, evidentemente, com uma série de custos que isso trouxe. Mas essa experiência da utilização das novas tecnologias, de plataformas digitais, que até aí nós não costumávamos utilizar, foram o mote para aquilo que eu considero que também foi alterações que se verificaram quando nós viemos para o ensino presencial. De facto, nós, com essa experiência adquirida, o nosso ensino de aprendizagem sofreu alterações. Já toda a gente utiliza as plataformas para contactar com os alunos, passou a utilizar mais os computadores, muitas vezes até os telemóveis em sala de aula para determinado tipo de fins. E, portanto, eu acho que isto significou uma grande alteração ao nível da escola. É evidente que toda esta experiência tem que avançar, no sentido de que temos que continuar esta caminhada, porque é um movimento que não volta atrás, é uma questão social imperativa, temos para prepararmos os nossos alunos. E penso que aí, a esse nível, de facto, a tutela tem que dar mais apoio, porque a escola precisa de salas de aula tecnologicamente atrechadas, onde haja computador, e um computador em condições, com antivírus, para os professores não perderem os seus materiais, que haja uma internet que aguente muitas vezes os trabalhos que se fazem e que se querem de partilha até entre escolas, entre agrupamentos, e isso é fundamental. E, do meu ponto de vista, essa parte ainda está a falhar. E depois, por outro lado, eu acho que também há outra intervenção que é fundamental, que nós temos tido em consideração e que penso que é pouco falada, que é o desenvolvimento de competências ao nível da inteligência emocional dos alunos. Portanto, nós temos que dar respostas diferentes a uma sociedade que está em constante alteração, e essas alterações, esses desafios são muito rápidos. Nós todos os anos temos novos alunos com características completamente diferentes, com situações que muitas vezes a família não consegue dar resposta, e toda a gente espera que seja a escola a dá-la. E para isso nós precisamos de uma série de apoios, de psicólogos, se calhar de atores para nos ajudarem às vezes a fazer determinado tipo de ações. A escola, e concretamente eu que sou professora de ciências e de biologia e geologia, nós, em termos disciplinares, procuramos dar a resposta a essas questões, trazendo muitas vezes os alunos para fora da sala de aula. É o laboratório, é vir à biblioteca fazer trabalhos de pesquisa, são levantados problemas, os alunos têm que procurar as soluções. E isso muitas vezes passa não pelo espaço sala de aula, mas por outros espaços da escola. E a escola tem que estar também a responder a essa necessidade. E, portanto, temos as escolas cheias de alunos, a ocupar as salas todas. Se calhar precisamos de rever aí um bocadinho a situação.
Mas nós procuramos dar resposta, criando projetos, levantando situações problemáticas aos alunos, os alunos vão à procura, questionam, etc. Tudo isso, penso que entra dentro deste âmbito em que os alunos são obrigados também a relacionar-se uns com os outros, etc. Vão à horta, olham para as plantinhas que estão a crescer, os legumes, e eu acho que isto faz tudo parte de um pacote em que a mudança está a ocorrer. A maneira como as coisas acontecem tem de facto que depois ser acompanhadas. Eu acho que muitas vezes a escola anda mais rápido do que a própria tutela. A tutela é muitas vezes muito demorada a responder às solicitações da própria escola. Por exemplo, achei interessante o Tribunal de Contas, no seu relatório de 2021, de julho de 2021, aponta que nas escolas, ao nível do digital, haverá um computador, no ano letivo 2017-2018, um computador por cada 5 alunos. E é interessante porque no ano letivo 2008, no plano tecnológico para as escolas, o rácio era de um computador para cada 2 alunos. Portanto, alguma coisa se perdeu no caminho. E eu penso que isso muitas vezes se deve ao facto de a tutela. São feitas muitas reformas e eu, como professora, que já sou professora com alguns anos de experiência, verifico que as reformas são muitas, mas a avaliação dessas reformas não é feita e muitas vezes o trabalho de terreno nas escolas não é avaliado, nem é tido em consideração na reforma seguinte. Vem um ministro, pertence a um determinado partido, vamos pensar a educação de uma maneira. Passado 4 anos, vem outro, pensa. E, de facto, a educação no país não pode estar presa a estas alterações. Tem que haver um compromisso a médio e longo prazo que nos leve a, de facto, definirmos aqui um novo paradigma e todos trabalharmos em conjunto para isso mesmo. Portanto, nós, de facto, acho que temos evoluído, temos procurado fazer essas alterações e eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, pode estar certa de uma coisa, é que a comunidade escolar está cá sempre para procurar resolver aquilo que são os problemas que nós vamos encontrando. Nós fazemos, de facto, esse trabalho e isso é muito importante. Acho que é um porto seguro numa altura em que a sociedade está constantemente e permanentemente a modificar. Bom, vou à pergunta seguinte, que é a número 3. Vamos à número 3. E a número 3 é: sendo atualmente professora do 3º ciclo e do ensino secundário, sente que há necessariamente adaptações na nossa forma de ensinar? Bom, portanto, é interessante esta pergunta. É interessante porque eu dou aulas ao 9º ano, disciplina de Ciências Naturais, e dou aulas aos alunos de 10º ano da disciplina de Biologia e Geologia. Podemos dizer que, em termos de estratégias, no caso, eu estou a falar nas minhas disciplinas concretamente, porque é essa a minha experiência, nas disciplinas que leciono, as estratégias são basicamente as mesmas e são muito diversas. É a visualização de vídeos, de filmes, é a ida ao laboratório, no caso das disciplinas de secundário é evidente de uma forma mais consistente, mas também já se fazem no 9º ano, é pôr os alunos com situações de problema que têm que fazer os seus trabalhos de pesquisa individuais e as suas apresentações, fazer trabalho de grupo. Portanto, o que acontece é que depois, ao nível do 10º ano, nós temos um grau de exigência que é manifestamente superior, adequamos as estratégias às faixas etárias dos alunos, de uma forma mais simplificada para os alunos do 9º, com um grau de exigência superior nos alunos do secundário. No entanto, eu gostaria de dizer que acho que há uma grande diferença entre o grau de exigência e aquilo que é exigido aos alunos entre o 9º e o 10º ano.
Portanto, os alunos que seguem Ciências e Tecnologias e que têm a minha disciplina como disciplina específica, é um salto muito grande, porque os alunos vão ter exame nacional de 2 anos de conteúdos programáticos, é uma coisa pesada para eles e que os pressiona muito, porque muitos deles têm, de facto, como objetivo seguir o curso superior e, portanto, querem tirar boas notas. Portanto, eles sentem-se muito pressionados e as quantidades de matéria que são lecionadas não têm nada a ver. Portanto, a esse nível são duas situações completamente diferentes. O nono ano e o ir depois dar aulas para os alunos no 10º e no 11º ano. E pronto, vamos à pergunta 4. Vamos à pergunta 4. E a pergunta 4... faltava cá esta. Quais são os grandes objetivos do programa PES, Promoção e Educação para a Saúde? Ora bem, eu de facto sou coordenadora do programa de Promoção e Educação para a Saúde no agrupamento. E já o sou há uns anos letivos. De facto, as temáticas da área da saúde, sempre aqui na nossa escola, sempre foram tratadas, sempre foram feitas atividades nesse âmbito, mas a partir de 2015, com a implementação de um programa de promoção e educação para a saúde, as coisas tornaram-se bastante mais sérias. Depois, em 2017, sai o referencial de educação para a saúde e esse referencial sistematiza 4 grandes áreas temáticas que devem ser forçosamente tratadas ao nível dos agrupamentos escolares. E são eles a educação alimentar e a atividade física, os afetos e a educação para a sexualidade, comportamentos aditivos e dependências e depois também a questão da saúde mental e a prevenção da violência. Nós, no nosso agrupamento, fazemos o tratamento destas áreas temáticas de que maneira? Trabalhando a vários níveis. Para estas áreas temáticas, foram definidos subtemas. Esses subtemas são trabalhados desde o pré-escolar até ao 12º ano. E são trabalhados com o objetivo de ser feita a prevenção de situações de saúde, tratando as temáticas em sala de aula, preferencialmente. Portanto, começa-se logo com atividades com os meninos muito pequeninos, pelas respectivas educadoras, e depois adequando isto sempre à respectiva faixa etária até ao 12º ano. Portanto, podemos dizer que as atividades decorrem dos próprios currícula, por um lado. Daqui muitas vezes surgem projetos que depois extravasam a sala de aula. No caso, por exemplo, tem acontecido haver vários projetos dos alunos de secundário que depois se pega nesses projetos e são feitas apresentações dos mesmos a alunos de outros anos de escolaridade. Por exemplo, alunos do 12º ano a ir às salas de aula de nono, ou alunos do 11º ano a ir às salas de 10º, fazer a apresentação dos seus trabalhos. Portanto, procura-se que se crie aqui um intercâmbio entre aquilo que é o trabalho feito pelos próprios alunos nesta área com outros colegas. Depois, ainda há uma outra estratégia que tem a ver com a realização de atividades em regime extracurricular. O que é que isto significa? Significa que todos os anos, em função daquilo que são as necessidades dos próprios alunos e que nós vamos verificando no ano letivo anterior, são convidadas pessoas, técnicos nomeadamente de saúde, para vir a fazer ações de sensibilização. Este ano, por exemplo, o 5º, o 7º e o 10º ano, foram feitas ações de sensibilização sobre saúde mental. Pareceu-nos que nos inícios de ciclo era muito importante tratarmos esta temática. Depois, por exemplo, ao nível do 9º ano,
fez-se, por acaso fui eu que estive envolvida juntamente com a professora bibliotecária, fizemos ações de formação para o 9º ano sobre a internet segura e os comportamentos a ter na utilização do digital. Isso também é feito sistematicamente para os alunos do 8º ano. Este ano, como o ano passado, estávamos numa situação de confinamento, não podemos fazer aos 8º, portanto, resolvemos fazer também ao 9º ano. Portanto, isto envolveu as turmas todas do 8º e 9º. Depois, por exemplo, tivemos aqui um ex-aluno da escola, que é aluno de medicina, que veio fazer ações de sensibilização para os alunos do 11º ano, sobre saúde e segurança na sexualidade. Depois, para os alunos do 12º ano, por exemplo, tratámos a questão dos maus tratos, porque houve um grupo de alunos que exatamente manifestou interesse em trabalhar em projetos nessa área e, portanto, foram feitas algumas atividades a esse nível, que também não só ações de sensibilização. Por exemplo, foi feita aqui a comemoração do Dia dos Namorados, com atividades também em sala de aula para alunos de português de 9º ano, muito interessante, juntou-se à Associação de Estudantes. Enfim, são feitas múltiplas e variadas atividades que depois vão mudando também em função dos interesses dos alunos. A este nível, e tendo em consideração estes interesses e os problemas que muitas vezes há alguns alunos que individualmente têm, junto dos diretores de turma, são detectadas muitas vezes este tipo de situações complicadas e que envolvem questões de saúde, e no fundo todas as questões acabam sempre por ser no âmbito da saúde. Esses alunos são muitas vezes encaminhados para a enfermeira de saúde escolar, que os atende e depois muitas vezes os encaminha para fora da escola, para o centro de saúde, para o hospital, para consultas específicas, e vão-se resolvendo situações específicas, desde procurarmos uma parceria com uma empresa de óculos, por exemplo, para aluno que precisa de óculos, já aconteceu. Portanto, nós procuramos responder sempre que possível e de uma forma discreta, porque muito deste trabalho é feito com muita discrição, porque nos interessa sobretudo é que depois os alunos nos procurem para resolver os seus problemas. E isso tem que ser de facto feito com algum sigilo e muitas vezes os alunos são também atendidos num gabinete individual de atendimento ao aluno, que também procura dar resposta a situações que às vezes são complicadas. Pronto, penso que mais ou menos toda a gente provavelmente já ficou a saber o que é isto da PES. Ora bem, eu já nem sei em que pergunta vou com esta conversa toda, vou para a quinta. Espero não estar a demorar muito tempo, porque eu quando começo a falar, falo muito. Ok. Agora, qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe consigo? Bom, como não podia deixar de ser, eu trouxe um livro sobre ciência, ou não fosse eu uma professora de ciências, não é verdade? Muito interessante. Este livro está na biblioteca e o título é A Ciência e os Seus Inimigos. Autores: o físico Carlos Filhais e o bioquímico David Barçal. Porquê é que eu gostei tanto do livro? Olha, gostei muito do livro, primeiro que tudo porque acho que é de uma escrita muito simples. Qualquer pessoa, mesmo que não de ciências, vai gostar de ler o livro. E porque acho que numa altura em que nós estamos a ser tão desafiados do ponto de vista científico, é fundamental que as pessoas leiam e que percebam que há ameaças sérias, há inimigos declarados à ciência. E os autores, de uma forma muito cheia de humor, definem aqui 7 inimigos. Os ditadores, os ignorantes, os fundamentalistas, os vendilhões, etc, etc. Vou deixar o resto dos capítulos para
procurarem saber quem são todos, mas dir-vos-ei que uma das coisas que eu achei interessante é que, para além de explicarem de uma forma muito simples o que é isto da ciência, a importância que ela tem no desenvolvimento da nossa sociedade e também no desenvolvimento do bem-estar, também mostram que às vezes a ciência também tem os seus riscos. E eu acho isso muito interessante, mostrar os prós e os contras. Por outro lado, também achei muito interessante a relação entre a ciência e a parte política. Porque é que os ditadores são tão inimigos da ciência, porque é que não gostam? E por que razão, e isso eu concordo com os autores, a democracia é tão importante à ciência? Porque a ciência só se faz com o pensamento livre e criativo. E isso só é possível numa sociedade democrática. E, portanto, eu recomendo vivamente a toda a gente este livro. Leiam, porque vão gostar. Última pergunta. Não, última pergunta. Qual é a sua palavra favorita e porquê? Bom, eu gosto muito das palavras. E às vezes fico um bocadinho incomodada com a maneira como a palavra é utilizada. Sem percebermos muito bem o significado delas. As pessoas muitas vezes dizem as palavras sem sentirem aquilo que estão a dizer. E já não honram muito a palavra. Eu gosto muito das palavras e eu gosto de honrar a palavra. Gosto muito do significado delas. Gosto muito de escrever. Mas direi que de todas elas, aquela que no fundo é a súmula de tudo e que foi aquela que esteve na base da maior parte das minhas escolhas, não só pessoais como também inclusivamente profissionais, é a palavra natureza. A palavra natureza, tanto do ponto de vista ambiental como a natureza humana, foi sempre uma coisa que me apaixonou. Desde muito pequena sempre tive muita curiosidade. Como é que as coisas funcionavam? Porquê é que os animais se comportavam de determinada maneira? Sempre tive animais, sempre tive plantas, diferentes tipos de animais. Muito miúda, criava os meus herbários, ainda que a professora de Ciências de Natureza não obrigasse a isso. Lembro-me que uma vez, depois de uma aula de Ciências, em que a professora pediu para quem pudesse e vivesse junto de um charco, o que era fácil, porque eu sou de Aveiro, aveirense de gema, charcos não faltam, e houve muita gente a levar rãs para a aula de Ciências. E a professora só queria abrir uma rã. Claro está, que o que é que aconteceu é que eu arranjei a maneira de levar uma rã para casa. E quando a minha mãe deu conta, estava eu a abrir a rã para ver tudo aquilo que se passava ali dentro. Bom, portanto sempre tive uma curiosidade incrível ver como é que as formigas se juntavam, como é que elas levavam um bocadinho de comida, tudo isso sempre me fascinou. Mas também sempre me fascinou o porquê do comportamento das pessoas. Porquê é que determinada pessoa age daquela maneira? O que é a motiva? Enfim, a natureza nas suas multiplicidades. Acho também que nesta altura temos que repensar a maneira como todos nós, isto parece um clichê, mas temos que repensar todos a maneira como estamos a tratar a natureza. Se a tratarmos com carinho, com amor, só assim é que nós podemos perpetuar o bem-estar do homem. Portanto, o futuro da humanidade passa por aí. Portanto, a natureza para mim é tudo. E pronto. Muito obrigada pelas perguntas. Gostei muito. Boa tarde.